Amados irmãos, hoje o nosso assunto, vós sois a luz do mundo. Isso está lá em Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo. Sei que eu não vou te causar nenhum impacto ao lhe dizer que sem luz é impossível ver e enxergar alguma coisa. Mas eu posso levar você a refletir o quanto é triste viver nas trevas. Se você fosse cego, o quanto isso não seria desesperador. Não é isso? Então tá. A palavra luz, metaforicamente usada por Jesus Cristo, não é a luz do sol, né? Da energia elétrica da CEMIG, que é tão necessária para que vejamos coisas tangíveis e materiais. Mas se trata da luz sem a qual jamais veremos transcendentalmente das coisas espirituais e intangíveis, né? E essa luz que nos foi revelada veio ao mundo através de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a nossa vida espiritual. Nós podemos falar que vivemos hoje a aliança do Espírito. Então, pois, como está lá em João, né, João 1,4, né, a vida estava em Cristo. E Cristo era a luz dos homens. É uma luz especial, pois, apesar de parecer redundante dizer, né, que a quem não é espiritual, né, é redundante dizer que a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra a luz, né, em lugar nenhum. Mas estão falando de coisas espirituais. Isso está lá em João 1,5. Então, quando Cristo diz, eu sou a luz do mundo, em João 8,12, quer dizer que eu vim para dar aos homens a luz espiritual através da qual o mundo tem que ser visto espiritualmente. Isto é, segundo a luz de Cristo, é que devemos ver o mundo com seus pecadores, sofredores, pessoas amáveis e as que nos fazem raiva também. Enfim, é segundo a luz de Cristo que devemos ver o mundo com seus encantos e desencantos, riquezas e pobrezas. Sem Cristo, a nossa vocação é espiritual. Pois sempre devemos nos lembrar que cada um de nós é corpo, alma e espírito, né? Conforme está lá em 1 Tessalonicenses 5,23. Então, o nosso espírito é levado por doutrinas e ensinamentos que nos levam para idolatrias inúmeras, né? Sem a luz de Cristo, nós estamos aí ao sabor aí de um punhado de perigo, né? Nós vamos ser levados, tangidos, porque já que nós somos espíritos, então nós somos tangidos para as coisas do espírito. Ainda que embarquemos num sério engano, né? Então não vamos lá para o espiritismo, caçar Deus lá no espiritualismo, no meio das energias, e outras formas de obscurantismos. Até mesmo entre os chamados evangélicos, que não são a visão do mundo segundo o que nos mostra a luz de Cristo. Entretanto, não é a todos que é dado entender as coisas do Altíssimo. Assim, as pessoas de ânimo dobre, está lá em Tiago 1, de 6 a 7, não é dado a entender, bem como fanáticos religiosos, pois são pessoas que querem entender das coisas espirituais para jactar conhecimento e impressionar ainda outros, mas não pelo espírito, e sim pela razão e pela lógica de estudos bíblicos dominicais, estudar. Eu te garanto que não é por aí. Acaba sendo pessoas de ânimo dobre, vivendo da dúvida, do pouco saber e não na fé. Religiosos no passado, né,
foram amaldiçoados por Deus, para não entenderem coisas espirituais, chegando ao ponto da cegueira espiritual, entender que Cristo precisava morrer crucificado. Pelas coisas que ele ensinava, né? Porque não foram os romanos que mataram os judeus, foram os religiosos que pediram a Pilatos que fizesse isso. Então, são os que vivem debaixo da maldição religiosa, mencionadas por Cristo, em Marcos 4, 11 e 12. Citando Isaías, né, que está lá em 6, de 8 a 10, assim Cristo ensinava com o uso de metáforas e parábolas, para que os religiosos não entendessem, mas apenas os verdadeiramente espirituais pudessem entendê-lo. Tudo conforme versículos já mencionados, né? Cristo nos diz, a vós é dado entender, mas com parábolas, para que eles não entendam e se convertam e sejam perdoados. Amados, sem a luz do Senhor, não é possível entender nada, pois o homem que não se propõe a nascer de novo e se tornar espiritual, não pode entender as coisas do reino dos céus. Isso está lá em João 3, de 3 a 8. Sem a luz de quem se torna verdadeiramente espiritual, a partir do próprio batismo, não há como o homem natural discernir das coisas espirituais, pois essas coisas parecerão loucura. Está lá em 1 Coríntios 2, né, de 14 a 16. Irmãos, a importância de se tratar desse assunto, sob a luz do mundo, provém de cegueiras, de quantos nada creem, mas como também dos que creem, mas creem errado. Pois como tal disse o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 1,12, eu sei em quem tenho crido. Não basta crer, você tem que crer certo. Eu sei em quem tenho crido. Porque senão, porque as pessoas que estão lá no islamismo, no catolicismo, na Umbanda, na Esquibanda e outras organizações das trevas e de doutrinas religiosas demoníacas, que cegam indoutos quanto à luz que há em Cristo, eles também creem. Eles também creem. E de suas crenças satânicas, religiosas, né, mesmo que não saibam disso com clareza, retiram até algum proveito, não é? Até algum resultado, esperando o resultado que estava esperando, né? Porque tudo para manter presas as pessoas à mentira e ao engano religioso, pela força e poder das potestades do mal, em enganar quem não está debaixo da verdadeira luz de Cristo. Isso não é opinião minha, não. Tal como nos adverte o nosso próprio Senhor e Mestre, Jesus Cristo, né? Lá em Mateus 24, 24. Aparecerão entre vós falsos mestres e profetas, que realizarão sinais de milagres e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos, até os escolhidos de Deus. Pois conforme lá em 2 Coríntios 4,4, Satanás, Deus deste mundo, cegou a todos para não entenderem nada e não terem a luz de Cristo, a luz do Evangelho. Então, amados irmãos, é necessário que nos valhamos da luz que há em Cristo e que nos foi disponibilizada por Ele, conforme ensinou em Mateus 15,14. Em Mateus 15,14. Cegos guiados por cegos, ambos cairão no mesmo barranco. Pelo que temos nós que zelar pela nossa própria salvação, sem nos perdermos em meio a tanto ateísmo, paganismo e até mesmo diante da fé religiosa, pervertida como temos visto na inobservância de versículos fundamentais, que se alinham, né, reiterando
ao longo de toda a inteireza do Evangelho do Reino dos Céus, nos precavindo, né, para o recrudescimento e o fortalecimento do reino das trevas diante de nossos próprios olhos, como tem acontecido nos dias de hoje, em que falsos mestres e profetas têm surgido entre nós para perverter e confundir o bom entendimento do Evangelho do Reino dos Céus. Pois o diabo cegou a todos, para que não vejam a luz do Evangelho, né? 2 Coríntios 4:4. Em Mateus 7, 21 a 23, está escrito que temos ouvido de Cristo, dizendo que nem todos dos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E que líderes religiosos lhes dirão, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em seu nome, né? Não foi em seu nome que expulsamos o demônio? Não foi em seu nome que fizemos muitos milagres? Mas ele disse que então eu vos direi naquele dia. Responderei claramente, jamais vos conheci. Apartai-vos de mim para o fogo eterno, iníquos. Irmãos, a iniquidade, né? Temos visto que o Cristo nos preveniu acontecer e ainda assim acreditamos neles. Falsas profecias, dogmas religiosos, cada um mais estranho do que o outro, né? Inventados por eles, curas fantasiosas e falsos milagres, tal como Cristo nos disse que aconteceria. Repito, né? Lá em Mateus 24:24. Surgirão entre vós falsos profetas que farão grandes sinais de maravilha, que, se possível, enganarão até os eleitos. Não estar atentos para esses falsos profetas é um perigo muito grande. Conforme Cristo nos assevera lá em Mateus 7:15, né? Vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Aí temos o próprio diabo fazendo milagres para manter você preso à estrutura religiosa, com Satanás, morrendo todos juntos e abraçados. São perigosos, muito perigosos. Pois conforme o Senhor disse lá em Mateus 23:13, olha bem, são eles que fecham a porta do céu para eles próprios e para quem mais nele quer entrar. Ora só, isso é muito grave. Você pode estar se escandalizando com minha coragem de dizer essas coisas. Mas o que dizer? Não sou eu quem as digo, né? Eu apenas repito, admirado, né? Repito o que os apóstolos disseram, né? Agora, ficar admirado, conforme 2 Coríntios 11, de 11 a 15, está escrito, não vos admireis, porque esses falsos obreiros são os Satanás, que se transformam em anjos de luz e ministros de justiça. Querem impressionar como se tudo estivesse certo. Repito, 2 Coríntios 11, de 11 a 15. No mesmo sentido, conforme está em 2 Timóteo 4, de 3 a 4, temos que falsos mestres aparecerão para dizer aquilo que religiosos mestres aparecerão para dizer aquilo que você mesmo prefere ouvir, como se você tivesse coceira nos próprios ouvidos, né? Isso está no Evangelho. Amados, isso é porque, ao invés de ouvir Cristo, que nos compele a acompanhar a nossa própria cruz, a apanhar a nossa própria cruz, né? E negar a nós mesmos e segui-lo, é muito mais fácil nos preocuparmos com prosperidade, né? E congregarmos com hinos e fecharmos os nossos olhos para os que sofrem. Adotam só o que coçam os nossos ouvidos, com frases de para-choque de caminhão, né? Tudo posso naquele que me fortalece.
o Senhor é meu pastor, e que o sangue de Jesus tem poder, falando em línguas estranhas, salababá, bababá, né? Chamando homens de pastores. Irmãos, isso é um absurdo. O evangelho não comporta isso, não é? Mas é muito mais fácil para os religiosos viver debaixo da unção do outro, sem responsabilidade nenhuma, né? Não debaixo da minha própria unção, mas da unção de um homem chamado pastor, que você chame de pastor. Não é que não existe pastor, mas ninguém é dado a ser chamado disso. Ninguém é dado a se exaltar a si próprio, não é? E as pessoas se sentem justificadas, porque por sustentarem casas religiosas, chamando de casa de Deus, onde reinventaram dízimos, preferindo sempre cantar hinos e ler textos da antiga aliança. Aquela aliança da Igreja Católica, que a Igreja Católica, quando fez a Bíblia no século IV, chamou de Antigo Testamento, mas o nome dela mesmo é Antiga Aliança, fazendo com que se interessem pelas fábulas judaicas e que geram novelas, né? Para você poder assistir e você fica achando que aquilo ali procede do bem, né? A religião está cheia disso aí. Mas Paulo exortou tanto a Timóteo como a Tito, e a nós, portanto, né, a sermos bons ministros, não é? De Cristo Jesus, nosso Senhor, recomendando para não ensinarmos essas coisas, a que chamou de fábulas do judaísmo, fábulas caducas, coisas que fazem desviar da verdade, que é Cristo. Está lá em 1 Timóteo 4, 6, 7 e em Tito 1, 14. Em 1 João 1, né, capítulo 1, de 1 a 5, o apóstolo João, como profeta de absurdos que haveriam de acontecer, e que testemunhamos, né, em nossos dias. Quando você vê por ato oficial do governo do nosso país, né, uma república onde, por ato oficial, foi consagrado o Brasil, a padroeira do Brasil, a uma imagem com a história mais absurda que a gente pode ouvir, que é a história da Aparecida, inventando a palavra padroeira. A palavra de padroeira existe, né? Porque senão você teria que chamar, ao invés de madrinha, você tinha que ser padrinha. Não existe o feminino de padroeira desse jeito, né? De padroeiro, né? Para atender a uma conjuntura religiosa, da qual teríamos mesmo, que dela nos livrávamos, né? Então o Brasil é consagrado em data oficial, dia 12, dia da padroeira do Brasil. Olha só, feriado nacional. Pois, como cristãos, podemos continuar crendo em santinhos de barros e a serem adorados como semideuses? Você acha que isso é possível? Como continuarmos como uma nação pagã, batizada aonde se batiza recém-nascidos, né? Ou como religiosos que, mesmo como adultos, não sabe o que significa aquele banho que tomou lá na igreja, não sabe. E como acreditar em religiões cristãs de Edir Macedo, que constrói o tabernáculo que Cristo espiritualmente destruiu? Porque hoje nós somos o tabernáculo. Construindo o outro em 3 dias, Jesus disse. Está lá em João 2, 19. Como podemos acreditar em pessoas que não têm a menor visão e respeito ao Evangelho de Cristo? Se Cristo simbolicamente destruiu aquele tabernáculo, é porque a era espiritual faria de nós um novo tabernáculo. Como continuar crendo em quem faz lavagem cerebral dessa forma, né? A ponto de levar alguém a vender a própria casa onde mora para dar o dinheiro para eles. Eles não têm consciência. Tudo em nome de Jesus. O pior é que põe isso tudo na porta de Jesus. Como acreditar em Valdomiros,
que visivelmente, sem qualquer unção, é capaz de fazer pessoas comprarem feijão ungido, acreditem. É engraçado, né? Tijolos, toalhas com o suor dele, por quantias vultuosas. Tudo em nome de Jesus. É um absurdo. E os R.R. Soares, que visivelmente, sem unção alguma, mestre de criancinhas, vendendo leitinho, né? Através de milagres em fajuto, né? Vendendo antena de televisão, ali misturado o culto dele. Ai, ai, ai. Empresário que negocia o tempo todo pedindo dinheiro aqui em troca de milagrinhos fajutos. Como continuar acreditando nisso? Como continuar acreditando que haja casa de Deus? Então você não conhece o Evangelho, né? Lá em Atos 7, 48 ele diz: Deus não habita em casa feita por mãos humanas. Como é que se chama de evangélico se não conhece o Evangelho? Ai, ai, ai. E que existem entre nós alguns que Cristo autorizou a serem chamados de padres, que em latim quer dizer pai, e pastores sobre nós. Ora, lá em Mateus 23, 7, lá em Mateus 23, de 7 a 11, está escrito que a ninguém é permitido chamar de nada que os exalte. Né? A ninguém chamarei de nada além de irmãos. Continuar acreditando que você tem que pagar uma dívida a Deus de 10% do que você ganha. É engraçado isso, meu Deus. Desculpe, meu irmão, mas a cegueira é muito grande. Precisamos de luz. Com uma dívida que você deve a Deus para continuar sustentando essas fraudes, essas mentiras religiosas. Olha que nem os judeus praticam dízimo mais. E está lá no Velho Testamento, onde eles, quer dizer, eles têm melhor entendimento do que. Eis que a resposta a tudo isso é simplesmente cegueira, né? Falta de luz. Pois ninguém que anda debaixo da luz e da unção de Deus, de Cristo nosso Senhor, comete esses tropeços, né? Mas fora dele, nas trevas, tropeços e todos esses absurdos se tornam normais, pois ensinou o nosso Senhor que quem caminha de dia não tropeça, porque vê a luz neste mundo, né? Mas quem caminha à noite tropeça, porque nas trevas não há luz. Isso está lá em João 11, 7, 11, 9, desculpe, João 11, 9. Ninguém, após acender uma lâmpada, uma luz, a coloca debaixo da cama, né? Ou debaixo de um balaio, mas sim num candeeiro, num lugar mais alto, onde brilha, para que todos possam desfrutar dela e verem a luz. Assim também brilha você, a luz de Deus que está em você, para que vejam as vossas boas obras e que louvem o Pai que está no céu. Está lá em Lucas 8, 16, 18. Assim, quem é da luz tem a luz e reconhece também quem a tem, através das obras reveladas pela luz. Não há como ser detentor dessa luz sem ter Cristo, pois a vida está nele, e a vida é a luz dos homens. Está lá em João, como já disse, de 1 a 4. João 1, de 4 a 5. Porque quando a luz resplandece sobre as trevas não prevalecem diante delas, né? Está lá em João 1, versículo 9. A saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Versículo 14. A luz que se fez homem habitou entre nós, que era Cristo Jesus. Maravilha, não é? Em João 3, 18 a 18, em João 3, 18, Cristo diz que quem nele crê é porque anda na luz e não será julgado, mas o que não crê nele, esse já está julgado, porque não creu nele. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo
e os homens amaram mais o mundo do que a luz. Mas ao falarmos da luz, mostraremos que a luz não é apenas para testificar sobre falsos profetas, que é o que eu falei até agora, mas também para o fato de que, além da luz do mundo, que nos guia em todas as relações externas com o mundo, há também a luz, o papel de a luz da vida, que é o que ilumina a nossa própria alma, ilumina o nosso próprio interior. Está lá em João 8,12, quando Cristo diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas pelo contrário, eu lhe darei a luz da vida. A diferença é que nos é dada a luz da vida, nos tornamos aptos para olharmos não apenas para o mundo e para as pessoas com quem nos relacionamos, mas também para a nossa própria vida, nos assegurando a vida eterna, né? Trata-se de uma parte difícil de nossa vida e salvação espiritual. É a parte difícil, pois por isso prefere as religiões, onde não se mostra certos ensinamentos de Cristo, como por exemplo Mateus 16:25, Marcos 8:34, Lucas 9, de 23 a 27. Quem quiser vir após mim e ser meu discípulo, há que tomar a sua própria cruz e me seguir. Pois quem quiser salvar a sua própria vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua própria vida, negando a si mesmo dia após dia, esse encontrará a vida verdadeira. Aquela vida que remete você à vida eterna. Então, debaixo da luz da vida, temos que defrontar com nós próprios, ao invés de apenas ver perigos externos, como falsos profetas. Temos que, antes de tentar retirar o cisco do olho do outro, retirar um bem maior que está em nosso próprio olho, né? Para depois, então, ver o que podemos fazer pelo olho do outro. Mas primeiro tem que cuidar do nosso próprio. Isso está lá em Mateus 7, 3, 5. Lucas 12, 22, 31. Para isso, é necessário que tenhamos a luz que Paulo teve ao dizer de si mesmo. Pois sei que em mim não habita bem algum, pois não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Está lá em Romanos 7,18. Sem a luz que há na humildade de Cristo Jesus, Senhor nosso, jamais conseguiremos reconhecer os nossos próprios defeitos. Então, é melhor que não haja luz, para que os nossos defeitos fiquem todos lá encobertos. Então, é melhor ir para as religiões, cantar hinos, né? E continuarmos tal como estamos, sem mudar nada, e tal como somos. Pois não somos bons com nossas próprias obras e nossas omissões, então não preferimos a luz, para que não tenhamos que encarar os nossos próprios defeitos, né? Conforme está lá em João 3,20. Se você destampar, por exemplo, uma caixa de gordura, né, lá debaixo da sua pia de cozinha, então o que você verá? Né? Você vai ver coisas horríveis, lacralhas, baratas, rato, escorpião, né? Então você pega e tampa logo aquilo e fica tudo bonitinho de novo. Mas se você manter destampado, a luz entra e aquilo que não suporta a luz, dentro de um minuto vai desaparecer tudo. Podemos ter o nosso lado, né? Sapo, morcegos, cobras, escorpiões, mas devemos deixar então que a luz entre
em nós para que saibamos que, de coisas horríveis, de pensamentos maus e de desejos absurdos que visitam a nossa alma e que nós temos que repreender. Mas tudo debaixo da luz que dá no Senhor. Que esses insetos, essas baratas lacrares, ratos e escorpiões que habitam em nosso interior, em forma de inveja, mentira, ciúme, ódio, falta de pena pelos que sofrem, então que tudo isso desapareça com a luz de Cristo que está em nós e que se dissipa. E assim desaparecerá essas coisas de nós, dia após dia. Lucas 9, 23. Resumindo tudo, o título nosso hoje, o nosso assunto, né? Vós sois a luz do mundo, né? Mateus 13, 16. É que vivendo neste mundo, vendo tudo segundo a luz espiritual que há em Cristo, passamos a ser também a luz do mundo, vendo tudo que no mundo há com os seus novos olhos que Deus lhe deu, que agora são a luz do mundo, conforme Lucas 11:34. Olharemos tudo com amor de Deus e com tristeza temos o entendimento de tudo que ocorre no mundo longe de Deus, sempre debaixo da prudência e provando do Espírito. Se você quiser ganhar um kit de um evangelho, se você quiser ganhar contendo um pendrive mais um CD, é só usar o WhatsApp 31 99281 3515. Até a próxima.